Amigos do Espírita Pop, sejam bem-vindos. Já ouviu essa mensagem de Paulo? Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias, difundirei do meu Espírito sobre os servidores e servidoras, e eles profetizarão. Já parou para pensar que profecia e mediunidade tem tudo a ver? Dentro da expressão bíblica antiga, dentro da expressão atual? E será que tu é médium? Esse é o tema de hoje. Fica com a gente, mais um programa chegando. Daí, meus amigos do Espírita Pop, um beijo no coração de vocês. E a gente tem um carinho enorme de estar aqui transmitindo esses ensinamentos do Mestre Jesus, porque nós somos espíritas e nós somos cristãos. Vamos lembrar que o eixo da doutrina espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a mensagem de Jesus associada a todo esse conhecimento que, a partir do século XIX, a partir da revelação espírita, a gente pode ter acesso, sabendo que nós já existimos antes dessa encarnação, que nós vamos continuar existindo depois dela, e a partir daí, tudo que acontece nesse meio tempo tem uma causa justa e um fim proveitoso. Então, aquela criança que nasce com síndrome de Down, aquela pessoa que passa uma dificuldade na vida, aquela pessoa que, por algum acidente, tem uma tragédia, né? Está passando por um momento difícil de recuperação, tudo é provisório, porque nós somos espíritos imortais feitos para sermos plenos e felizes, porque somos filhos de um Deus perfeito. Portanto, nada do que nos aconteça pode ser o acaso, nem caso fortuito, né? Não foi porque a mãe tomou lá o remédio, o filho veio com problema, não, gente. A gente sabe que tudo existe um resgate e uma questão envolvendo a nossa experiência na Terra. E nenhum de nós vai sofrer 1 milímetro sem que isso tenha um proveito, sem que isso tenha um propósito, ou nos preparando, ou para que a gente possa drenar com a nossa consciência os nossos atos do passado. Mas essa é uma conversa muito importante, porque quando a gente vai falar, então, que a vida continua, que existe uma vida além dessa, a gente vai ter que entender que existe também uma comunicação dessa vida que já está, vamos dizer assim, cada vez mais difundida, que é a vida espiritual. A vida espiritual é um tema cada vez mais recorrente nos filmes, em todas as formas possíveis, né? Nós vamos ver até filmes falando de ciência, como aconteceu esses tempos agora, Radioativo, que tem lá na Netflix, a Marie Curie e o Pierre Curie, e eles vão lá conhecer fenômenos espíritas, e o Pierre se empolga também descobrindo que não só o mundo dos átomos, das moléculas é muito interessante, mas o mundo espiritual. Eles vão ter contato com a médium italiana Eusapia Palladino. Confere aí no Google, depois dá um Google, você vai ver que essa mulher aí provocou fenômenos, né, muito interessantes que chamaram a atenção de grandes cientistas da época, que se deixaram de ser materialistas pela prova que ela apresentava na existência de um mundo espiritual, portanto, que a vida continuava. Então, a mediunidade tem um propósito, sim, de nos trazer essa comprovação da comunicação, da existência do mundo espiritual, mas também de nós nos colocarmos como sujeitos moralmente melhores a cada oportunidade que nós tivemos, porque nós vamos saber agora, de pronto, que os espíritos vêm contando como eles chegam no plano espiritual, e tem uma obra maravilhosa de Allan Kardec que vai trazer isso, que é o Céu e o Inferno, gente. E tu sabe que esses dias eu ouvi toda essa obra pelo YouTube, então tu pode entrar no YouTube e botar aí o Céu e o Inferno em audiobook, e é super bacana que você está trabalhando, está viajando, está ali acompanhando. Eu já sou meio ansioso, já acelero ali no 1.25, 1,5, e aceleradinho, parece que vai, que é um doce. E agora estou acompanhando uma outra obra que eu estou gostando muito, que também tem tudo a ver com o tema de hoje, o Livro dos Médiuns. Então fica a dica aí, a gente às vezes não está com muito tempo, né? A gente sabe que é muito corrido para todo mundo, então os audiobooks têm aí uma função importante. Se eu contar para vocês que eu faço, às vezes, academia com o Livro dos Médiuns, fico aqui ouvindo, ó, é show de bola. E aí, para nós entendermos, então, que a mediunidade está associada, sim, à ideia de profecia no texto evangélico. Claro que nós temos os profetas, aqueles que eram os enviados de Deus, os enviados, que nós sabemos, do Mestre Jesus, que governa o nosso planeta desde sempre, e eles tinham o propósito de trazer revelações, de trazer comunicações, mas não foi sempre assim, porque nós tivemos, durante um certo período, uma proibição do uso da mediunidade. E essa proibição ela era justa, gente, porque a mediunidade, naquela época, ela poderia ser usada para fins comerciais, como ainda existe nos dias de hoje,
para tentar ganhar sorte, descobrir números mágicos, como ficar rico e etc. E isso a gente sabe que é um dos grandes perigos, dos grandes embustes que os médiuns sofrem quando não obedecem a esse preceito, dá de graça o que receberam de graça. Então, olha que interessante, né? Mas isso foi, de alguma forma, mudado quando Jesus resolveu trazer o Consolador prometido à Terra, aquilo que ele havia feito lá no Evangelho de João, anotado por João Evangelista, no capítulo 14. Ele vai dizer que ele vai enviar um Espírito da Verdade que vai dizer todas as coisas que ele não pôde dizer, né? E vai revelar tudo que estava ainda, né, em stand-by, porque era necessário uma maturidade maior. E a gente vai ver no livro, no capítulo A Ordem do Mestre, de Humberto de Campos, uma análise desses 2000 anos de cristianismo até então, né? Dá para ver que a mensagem se passa no começo de 1800. E aí João Evangelista vai contando, né, algumas coisas que não deram certo, as cruzadas, que, né, foram uma tragédia, quando não entenderam muito bem a razão de Jesus ter nascido num lugar tão simples, numa manjedoura, quando não entenderam muitas vezes a sua mensagem de paz e amor, e como as coisas foram difíceis. Até Pedro e Paulo, Jesus teve que intervir para que eles não se tornassem inimigos, né? E aí pudessem compreender que o cristianismo tinha uma função universal e não só era para o povo judeu. E aí olha o que Jesus vai entender dessa conversa toda, que ele ainda tinha esperança na humanidade, né? Ele vai dizer o seguinte: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com objeto sagrado da vossa casa, eu vou dizer a palavra que está aqui é difícil, vou dizer assim, abandonando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade, porque era uma alusão à promessa dele, né, que ele enviaria o Consolador prometido, que seria o Espírito da Verdade, ressurja das mansões silenciosas da morte. E aí, então, os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, prevendo que os espíritos agora falariam do Evangelho de Jesus, levando aos que sofrem com a esperança posta no céu as claridades benditas do meu amor. E desde essa hora memorável, Humberto Campos vai nos dizer, então, que o Espiritismo já viria, né? 50 anos depois já viria a acontecer de trazer a luz ao mundo através da prova cabal, da prova consistente de que o mundo, de que nós sobrevivíamos, né, a esse mundo e que o nosso espírito estava em franca evolução e que o bem que nós fazíamos aqui importava, sim, importa, sim. Então, a resposta é que nós estamos autorizados a exercer a nossa mediunidade de forma natural e espontânea, sem que ninguém precise trabalhar numa mesa mediúnica necessariamente para isso. Então, a pergunta que eu fiz no início do programa, que tem a ver com o nosso tema, será que tu é médium? Kardec vai nos dizer o seguinte, que todo mundo que tem algum tipo de intuição, todo mundo que tem algum tipo de contato, de influência sobre os espíritos é médium. Então, do ponto de vista geral, sim, todos somos médios. Do ponto de vista ostensivo, a gente pode dizer que alguns são ostensivos, então alguns são médiums do ponto de vista ostensivo e outros não. Então, eu não vejo espíritos, eu não ouço espíritos, eu não sou médium. Tudo bem, a gente vai entender que é do ponto de vista ostensivo. Agora, quem de nós já não pegou, já não ligou para alguém por intuição e conseguiu entender que naquele momento estava sendo intuído, estava sendo guiado por uma força maior e a pessoa estava pensando em ti. Nossa, assim, estava precisando de ajuda, tu me ajudou. Enfim, a intuição é uma mediunidade. Então, assim, já parou para pensar nisso? A gente para, se concentra, reflete. Quem ora bastante vai conseguir ter acesso à intuição maior. Eu tenho um hábito de oração há muito tempo, por exemplo, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é orar e ler um parágrafo do Evangelho. E eu digo assim, gente, se eu estou correndo, eu leio uma frase. E não está errado, porque aquela frase ela nos conecta com algo maior, nos conecta com algo que de fato faz
diferença na nossa vida, porque ela vai deixar assim, uma pulguinha atrás da orelha, né? Durante o dia, vamos supor que vai cair essa mensagem. Então, é para nós ficarmos atentos. Essa prece, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou recomendar para todo mundo que tem mediunidade, tá? Vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, preces para os médiuns. E aí a prece é bem legal. Olha só, Deus Onipotente permite que os espíritos que me assistam na comunicação que solicito, né? Ele vai dizer como se a gente estivesse solicitando uma comunicação, porque tem a ver com o processo ainda do espiritismo francês, que era muito comum as sessões espíritas acontecerem de forma muito marcante, né? Claro, nós não vamos fazer isso em casa, né, gente? Mas a gente pode trabalhar com a ideia da inspiração, trabalhar com a ideia da intuição positiva. Então, essa prece ela pode fazer todo sentido. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, que aí está o perigo, né, gente? A gente achar que é o Xuxo e vai sair invocando o espírito por aí. Não funciona assim, né? A gente quer os bons nos ajudando, e aí eu vou dar uma dica no final que vai fazer toda a diferença. Do orgulho que me induz em erro sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento oposto à caridade para com outros médiuns. E aqui tem uma coisa importante, gente, que o Chico vai nos dizer, o nosso querido Chico Xavier vai nos dizer. A mediunidade, ela só tem propósito se ela for associada à mediunidade com Jesus. E a mediunidade associada à caridade. Ou seja, saber quem vai ser campeão brasileiro, tomara que seja o Grêmio, né, Flavinho? Mas não importa. É insignificante para a nossa vida futura. E o que é importante é que nós saibamos, através da mediunidade, intuir os melhores meios de sermos bons uns para os outros, de fazermos o bem uns para os outros, apesar das nossas faltas e apesar dos nossos erros constantes. Eu, se fosse por não errar, jamais viria aqui, gente. Então, que a gente tem que fazer o bem, apesar de ser uma pessoa que a gente ainda não gostaria, né? Que a gente ainda não gostaria de ser. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E se a gente for ver ali The Chosen, já ouviram falar de The Chosen, essa série? Que a primeira temporada está na Netflix. Começa meio devagarzinho, depois ela engrena, é bem legal, gente, bem legal. Nós vamos ver os apóstolos ali. Pô, eu me identifico com vários apóstolos. E tem um capítulo de Humberto Campos, que é com o apóstolo Natanael, né, Bartolomeu, e aí tá lá no Boa Nova. E esse capítulo mostra que ele era meio deprimido, era um rapaz que não se sentia muito adequado aos outros rapazes, assim, se sentia prejudicado na sorte, não tinha grana, mas ele tinha uma esperança no mestre. O mestre, na verdade, assim, pô, tudo que eu posso ter de diferente na vida é com Jesus. E Jesus acolhe ele, assim, como se fosse um irmão mais velho, e dessa forma faz com que ele se sinta acolhido. É tão bonita aquela conversa com ele. Bom ânimo, né? Tem um capítulo Bom Ânimo. E a gente percebe que se nós podemos, se Jesus podia ter um discípulo que pudesse ser uma pessoa que eventualmente fica triste, muitas vezes tem dúvidas sobre si mesmo, dá para ver que Bartolomeu está sofrendo de uma certa síndrome do impostor, já ouviu falar disso? E aí Jesus acolhe ele, não, mas eu te dei algo maior, eu te dei um patrimônio, uma riqueza maior. Então, tu que está assistindo esse vídeo, se tu tem um evangelho, se tu procura ser uma pessoa melhor, tu tem uma riqueza inestimável, que milhões não podem comprar, e tem pessoas que vão viver uma vida inteira sem poder ter acesso a isso, né, por razões outras, e vão perder a oportunidade, às vezes vão ser muito ricas, por exemplo, e vão perder a oportunidade de fazer o bom uso desse dinheiro porque não tem esse conhecimento. E nós temos uma chance, que se nós fazemos uso desse conhecimento, mesmo com pouco, isso é multiplicado, porque é sempre proporcional. Vamos lembrar que Jesus fala que aquela senhora que doa no gasofilácio, que era um local de doação para entrar no templo de Jerusalém, ela doou alguns centavos, e Jesus disse que ela tinha doado mais do que a multidão de pessoas que estava lá dentro, porque ela tinha dado tudo que tinha. Então, a proporcionalidade faz diferença na nossa doação. E não é só dinheiro, é tempo, é carinho, é afeto, é disposição, é energia. Tudo isso conta
Será que a gente tem feito isso? Então, vamos orar mais para que a gente possa colocar a nossa mediunidade na rota de auxílio das pessoas que sofrem. E a nossa vida vai se transformar, porque nós seremos instrumentos de Deus para alívio dos demais. Não podemos, a gente não pode se esquecer disso, que a mediunidade ela é uma ferramenta da caridade, e ela tem esse propósito para que nós possamos chegar lá na frente, olhar para trás e dizer, nossa, quanta coisa aconteceu, né? Quanta coisa a gente foi inspirado. E, então, não podemos circunscrever a mediunidade de uma pessoa a uma mesa mediúnica de 1 hora por semana. Não, gente, é muito mais que isso. É dia e noite, no exercício do bem, sendo inspirados por esse canal de comunicação. E aí os estudos sistematizados da doutrina espírita, esses estudos que todas as casas têm, são muito importantes. Se tu não tem tempo de ir numa casa espírita agora, na internet tem vários, gente. Aproveita, porque essa ligação vai fazer muito bem para que a gente continue avançando e evoluindo. Falei bastante, né? Um beijo no coração de todos. Espero que você possa equilibrar a sua mediunidade, possa tomar passe. Tomar passe é muito importante para quem é médium. E aí, muitas vezes, também a gente pode trabalhar na casa espírita como passista. E para isso tem lá os cursos de passe, tem um caminho lá para percorrer. Se informa no teu centro espírita, quem sabe tu vai ser passista, vai curar pessoas, porque o passe cura. O passe magnético, né, a imposição de mãos que está lá no Evangelho de Jesus e que Allan Kardec trouxe para a Sociedade Espírita de Paris, onde também eram aplicados os passes. E nós temos em todas as casas espíritas praticamente essa prática, seja de forma coletiva, seja de forma individual. E eu vou dar uma dica aqui muito importante que a gente não faz como deveria. Nós podemos magnetizar, né, fluidificar a nossa água, os nossos alimentos. Então não perde essa oportunidade, gente. Tá meio jururu, tá precisando se acalmar, tá precisando se fortalecer, vai orar na hora de acordar, na hora de dormir, já pede para fluidificar aquela água, e aquela água vai ter os frutos necessários para o nosso desempenho durante o dia, ou para que a gente possa dormir de forma melhor. Esses dias foi muito louco. Eu estava com uma amiga orando, e aí pedi para fluidificar a água naquele momento. Gente, eu tive uma da noite de sono das melhores da semana, assim, sem remédio, sem nada, tomando aquela água fluidificada. Então, isso funciona de verdade. E aí, é importante que a gente continue nesse trabalho, porque não estamos sós. Somos milhões em toda a Terra, e vem que a gente possa estar juntos com Jesus nesse propósito. Beijo no coração de todos, avalie se tu tem mediunidade, se tu tem intuição, e vamos colocá-la em prática em prol da caridade, da transformação da humanidade. Que assim seja.